Então, pegue seu papel e caneta porque a partir de agora a gente vai contar uma história e a história de hoje é a história da Fabiola, a história da Fabiola de 52 anos, que foi minha paciente de hipnoterapia. Moradora aqui de São Paulo, casada, 2 filhos, empreendedora, e eu quero que você guarde essa informação, empreendedora, como muitos de nós somos, né? Talvez a Lu aqui, que tem o seu brechó, é uma empreendedora, e tenho certeza que outras pessoas que estão aqui também têm o seu próprio negócio. E outra informação importante, gestação inesperada. E como eu sempre começo dizendo, é importante entender por que eu coloco essa informação da gestação. A gestação é o início da nossa vida, né? A nossa vida começa lá no momento que você foi gerada e que você venceu aquela luta lá com milhares de espermatozoides e você ovulou, né? Você chegou ao óvulo da sua mãe. E aí a gestação começa, a sua vida começou aí. E esse momento ele não pode ser esquecido ou ele não pode ser deixado para trás tudo o que você viveu naquele momento. Ô gata, mas eu não lembro de nada, eu tava lá, eu era um bebê na barriga da minha mãe, como é que... Eu tava lá quietinha, tava lá, era um momento muito bom da minha vida. Isso na teoria. Por quê? Porque tudo o que sua mãe viveu emocionalmente na sua gestação impacta em quem você é hoje. Pode ter certeza disso. Tudo que sua mãe viveu, seja de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, de insegurança, de culpa, você absorveu isso. E o problema de você absorver é que a sua mente criou interpretações. A partir dos 3 meses de gestação, essa fusão emocional, ela fica cada vez mais intensa. Então, quando existe uma gestação inesperada, e eu sempre gosto de classificar, existem 2 tipos de gestação. Existe a gestação inesperada, aquela que acontece e ninguém, né? O casal não estava esperando, o casal se assusta naquele momento, não era nada planejado. E existe a gestação o quê? Desejada, aquela que o casal fala, não, vamos ter um filho agora, vamos nos preparar, nós estamos bem aqui como casal e está tudo fluindo muito bem. Essa é a gestação desejada. E tem a gestação inesperada. E essa informação é muito importante para você entender também o comportamento da sua mãe com você ao longo da infância. E a gente vai entender isso mais aqui contando a história da Fabiola. Tudo bem? Faz sentido? Dá um joinha aqui para mim se você entendeu até aqui. Deixa eu dar um bom dia para Lourdes, a Yoshi, seja muito bem-vinda, a Cristiane também por aqui, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre procrastinação. E a Fabiola, quando chegou para fazer o meu protocolo de 60 dias de hipnoterapia, qual era a queixa dela? O que ela não aguentava mais na vida dela? Me sinto travada na vida. Tudo que eu começo, eu paro. Começo a ler um livro e eu paro. Começo a empreender e paro. Ou seja, ela nunca terminava nada. Alguém aqui se identifica? Escreve eu aqui se você se identifica. Você não consegue terminar nada. E era o que acontecia com a Fabiola. A vida dela não andava. Por quê? Porque ela não concluía nenhum processo. Ela não concluía um livro, por exemplo. Ela não conseguia concluir, às vezes, um negócio. Ou seja, a Leila se identificou. Ou seja, é importante que você entenda que isso que está acontecendo, por exemplo, no caso da Leila aqui, que se identificou, que está acontecendo hoje com você, da sua vida estar travada e você não terminar nada do que você começa, isso é um padrão. Escreve aqui, padrão. É um padrão. Então, assim, se você percebe que você começa projetos e não termina, e você para no meio, que você começa um livro e para no meio, que você começa um desafio novo e em algum momento você para, existe um padrão. E se existe um padrão, existe uma causa. Existe uma causa, ou seja, existe uma raiz desse problema. Porque esse problema, ele começa a tirar da sua vida tantas oportunidades. Quem aqui percebe isso? A sua vida não estaria diferente se você tivesse terminado
não vou dizer que se todas as coisas, mas se você tivesse terminado boa parte daquilo que você começou, a sua vida hoje não seria diferente? Talvez você, se você tivesse, por exemplo, insistido mais num negócio que você tem hoje, ou que você teve em algum momento e você parou no meio, talvez esse negócio teria decolado. Se você, por exemplo, tivesse seguido a dieta, os exercícios, quando você se propôs a emagrecer, você hoje talvez teria um resultado diferente. Entende que a gente precisa terminar para entender se aquilo deu certo ou não. Só que as pessoas estão cada vez mais com esse padrão. Elas não terminam o que elas começam. E existe, como eu disse, uma causa emocional. Existe uma causa emocional para isso. Porque, teoricamente, não faz sentido você não terminar aquilo que você começa, até porque foi algo que você escolheu. Faz sentido isso? Você escolheu. Você provavelmente decidiu entrar na academia. Você provavelmente decidiu um dia, falou assim, eu vou cuidar da minha saúde. Eu não quero mais ficar aqui com a saúde debilitada. Você decidiu e você conscientemente sabe que ficar do jeito que você está hoje não está bom para você, que isso é um risco. Ou seja, você está se auto-sabotando. E essa autossabotagem tem uma causa emocional. E a gente precisa entender a nossa história. A gente precisa entender como esse padrão foi construído. Eu garanto para você que essa procrastinação que você tem hoje, a Lu que está aqui, a Leila que se identificaram, a procrastinação, ela não começou agora a partir de algum fato que aconteceu, sei lá, 1 ano, há 2 anos. Ó, Yoshi, boa, sim, eu decidi treinar academia há 18 dias. E continua. Isso é o mais importante, tem que continuar. Isso é o mais importante, não desistir. Porque as pessoas hoje, elas estão desistindo, e aí é onde a gente precisa entender a causa emocional, quando elas encontram um desafio no meio do caminho. No meio do caminho. Algo que elas não sabem, algo que é desconfortável para elas, e aí o que acontece? Elas recuam. O meu maior desafio com a comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu toda segunda-feira hoje inclusive tem encontro ao vivo, e a gente trabalha a disciplina com esse grupo, toda segunda-feira a gente está trabalhando a disciplina. O meu maior desafio é o quê? Fazer essas pessoas não desistirem dos seus sonhos e dos seus objetivos. Por exemplo, tem muita gente que quer perder peso. Deixa eu dar um bom dia para a Liginha, para a Antônia, a Shirley, o Dejair também por aqui, a De Chaves também, bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está falando aqui sobre procrastinação. Tem muita gente que quer perder peso, certo? Eu quero eliminar, sei lá, 10 quilos. E as pessoas, às vezes, por N razões, elas criam alguns planos, algumas estratégias que não vão funcionar de cara e que exigem um pouquinho mais ou de intensidade ou mesmo de disciplina. E aí quando ela vai se pesar um mês depois, ela vê que ela não perdeu nada ou perdeu muito pouco. E aí ela desiste. Alguém aqui já viveu isso? E é por isso que a gente precisa entender por que você não consegue lidar com essa frustração. Por que você não consegue lidar com esse desconforto de olhar para a balança e falar, puxa, eu não perdi nada? Porque existe uma causa emocional. É algo que você já viveu. E por isso que a gente precisa entender a nossa história e a nossa infância. E aí lembra que na história aqui da Fabíola que eu estou te contando, a Fabíola teve uma gestação inesperada. E aí vamos falar um pouquinho da relação dos pais como um casal. Como era o relacionamento dos pais como um casal? Pelo que eu sei, eles não viviam bem como um casal. A minha mãe me culpava meu nascimento por ele ter se afastado dela sexualmente. Olha só, isso é uma informação importantíssima. A mãe culpava a Fabíola, o nascimento dela, pelo pai ter se afastado sexualmente dela. O meu pai é falecido, outra informação importante que você vai entender daqui a pouco. Cometeu suicídio quando eu tinha 2 anos de idade. Olha só, é importantíssimo entender isso. Os pais não viam bem.
e ela já tinha um irmão mais velho. Ela tinha esse irmão, os pais não estavam bem como um casal, e aí quando a mãe engravida da Fabiola, a mãe percebe que o pai se afasta ainda mais, especialmente sexualmente, dela. E aí o que acontece? A mãe culpa essa gestação por isso. E aqui, sem julgar a mãe, como eu sempre digo, tudo bem, faz sentido isso para você? Sem julgar a mãe. Porque a mãe é tão ser humano quanto você, quanto eu, como todos nós. A gente não pode julgar, ok? É muito importante isso. Bom dia, lindinha, Marquinhos, Marlene Padilha, minha amiga, seja muito bem-vinda. Moura também por VSA Moura, seja muito bem-vindo. É muito importante entender essa informação dessa relação dos pais. E aqui, ó, eu já vou emendar com o relacionamento dela com a mãe. Olha só. A mãe, sempre me tratou com frieza e indiferença. O que não acontecia com meu irmão. Eu sempre senti que estava excluída por ela. E as palavras sempre duras e de pouco incentivo. Lembro muito dela dizer, você é burra, não vai ser ninguém na vida. Alguém viveu algo parecido com isso? E aqui, como eu digo, a gente não pode julgar a nossa mãe pelo que às vezes ela falou, o que ela fez, mas a gente não pode esquecer a criança que ouviu tudo isso. Então imagina uma criança, uma menina que tem lá um irmão mais velho e ela percebe que ela é tratada com indiferença, ela é tratada com frieza pela mãe. Ela se sente excluída. Ó, a Leila ouvia isso do pai, olha só. E ela ouvia da mãe palavras duras, de pouco incentivo, e ainda essa história de você é burra, você não vai ser ninguém na vida. A criança, presta muita atenção, e para você que é mãe, para você que é pai, talvez de uma criança pequena, presta muita atenção naquilo que você repete através de uma fala e de uma frase. Por quê? Porque a criança, ela nasce como uma folha em branco. Ela não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. É uma folha em branco e que está sendo escrita de acordo com as experiências, com o que ela escuta, com o que ela vê. Então, se ela começa a escutar que ela é burra e que ela não vai ser ninguém na vida, ela passa a acreditar. Ela passa a acreditar. Não, gata, hoje eu sou adulta e eu sei que eu não sou isso e que eu sou uma ótima pessoa e que eu não sou burra. Ok. Só que hoje você tem consciência crítica para analisar isso. Tudo bem? A tua criança, não. A criança, ela não tem essa consciência crítica. Essa consciência crítica, ela vai sendo construída através dessas mesmas experiências. Ela vai sendo construída através da maturidade. Só para você ter uma ideia, presta atenção. O nosso cérebro, ele termina de ser formado depois dos 21 anos. O cérebro termina de ser formado depois dos 21 anos. Ou seja, tudo que essa criança está absorvendo nessa infância está se tornando uma crença. Crença é aquilo que ela acredita, é aquilo que você acredita. É como uma rocha. Imagina uma rocha. É aquilo que você acredita. E qual é o perigo disso? Uma crença é a base do seu comportamento. Então, se eu acredito que eu sou burro, o meu comportamento será para atender aquilo que eu acredito. Então, eu vou mal na escola, eu não vou estudar, eu vou ter desinteresse. Eu, às vezes, nem vou começar alguma coisa porque eu não confio que eu sou inteligente, que eu sou burro. Então, eu paro no meio do caminho. Faz sentido isso para você? Toca aqui, dá um joinha para saber se isso faz sentido para você. Bota aqui um coraçãozinho só para saber se você está entendendo aqui. Dá uma curtida aqui na live só para saber se você está aqui comigo. Toda crença se torna um comportamento. Por exemplo, você está aqui hoje, o seu comportamento de estar aqui me escutando é a consequência do quê? De um comportamento, de uma crença, que é você acredita que essa nossa conversa vai te ajudar. Se você não acreditasse, você não estaria aqui. Olha só, Márcia, meu marido tem dificuldade de elogiar nosso filho. Duas coisas importantes, Márcia.
Dejair entendeu, legal. Dois problemas aí. O primeiro é o teu filho provavelmente vai perder confiança. E aí o que acontece? Sem confiança ele passa a ficar sem ação, ele entra numa zona de insegurança. E é claro que o pai ou a mãe não precisam só elogiar o filho, né? A hora de dar, digamos, a bronca tem que dar bronca, a hora de orientar tem que orientar, mas valorizar aquilo que o filho faz é muito importante para que ele entenda o merecimento. O merecimento. A falta de merecimento é um dos maiores males na vida das pessoas. E a gente vai entender, inclusive, aqui dentro da história da Fabiola. Quando eu acredito que eu não mereço, o meu comportamento atende isso. Por exemplo, até para relações tóxicas e abusivas. Se eu acredito que eu não mereço, eu vou trazer para minha vida pessoas que vão alimentar o meu não merecimento, a minha desvalorização. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Elisângela. Bom dia, Camila Souza. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. E o outro problema, Márcia, é que o teu marido, talvez essa dificuldade dele de elogiar, também venha da própria história dele. Talvez ele aprendeu dessa maneira. Ele talvez tenha sido pouco elogiado, pouco afeto dos pais, e aí é o padrão dele. Tudo bem? Esse é o padrão dele. Então, assim, eu acho que é importante, se para ele, né, o filho é importante, ele começar a olhar para essa história dele, para ele desbloquear isso. Tudo bem? A Márcia, exatamente isso, fico tentando completar, mas o elogio do pai faria a diferença. Sim, é sempre importante que os pais eles estejam em sintonia, né? Não é que ambos precisam concordar o tempo todo, mas em sintonia, porque a criança também pode se sentir perdida. Nossa, minha mãe me elogia, meu pai não me elogia. E aí a criança, ela ama os dois. E ela não sabe para onde ela vai. E aí ela entra nessa zona de insegurança, de indecisão. E aí isso se torna um padrão. Aí ela foge das decisões e das escolhas. Ela acaba procrastinando. Lá na frente ela vai acabar procrastinando quando ela encontrar o quê? Um desafio desconfortável, que talvez ela tenha medo, né, de desagradar. Ela passa a ter um padrão de não querer desagradar ninguém. Aí ela passa a carregar o mundo nas costas. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém carrega o mundo nas costas, faz tudo para todo mundo? Pois é, isso é um padrão. E muitas vezes aprendido através desses exemplos que a gente falou aqui, no exemplo que a Márcia trouxe pra gente. Obrigado, viu, Márcia, por trazer esse exemplo aqui para eu poder discorrer em cima dele. Bom, a mãe, como você viu, a mãe da Fabiola, ela tratava a Fabiola com uma certa indiferença. Por quê? Porque ela culpava a Fabiola pelo afastamento do pai. E aí tem um outro ponto importante que quando eu mostrei para você sobre a relação dos pais como um casal, que o pai tira a própria vida quando ela tem 2 anos de idade. E aí, como era a relação dela com o pai? O que ela lembrava? O que ela sabia? O que sei é que meu pai tinha um comércio, mas que estava com muitas dívidas. E ele não aguentou a pressão e por isso tirou a própria vida. Essa informação também é muito importante, muito importante. Lembra, a Fabiola é uma empreendedora. Ela não conseguia fazer os negócios dela decolarem. O tempo todo ela parava no meio, numa dificuldade ela parava. É muito importante. Por quê? Porque mesmo que ela tenha vivido com o pai apenas 2 anos, muito do que ela ouviu e o que ela absorveu emocionalmente da mãe, lembra que eu falei? Essa fusão emocional começa aos 3 meses de gestação e vai até o final da primeira infância, aos 7 anos. Então tudo que a mãe foi vivendo ali emocionalmente, ela foi absorvendo. E isso vai se transformando em crenças. Tudo bem? Faz sentido? A Camila, sim, digo que carrega o mundo no útero. Pois é. Sabemos bem da sua história, né, Camila? Sabemos bem da sua história. Então esses padrões, eles são criados a partir dessas experiências que você, talvez criança, não lembre conscientemente, mas a tua mente foi absorvendo. A tua mente é como uma esponja, especialmente na infância. Ela vai absorvendo tudo
e sem critério. Sem nenhum critério, ela vai absorvendo, ela está conhecendo o mundo, lembra? É uma folha em branco, ela está absorvendo. E a partir daí as interpretações elas são criadas. Tudo bem até aqui? Bom dia, Zélia, bom dia, Márcia. Vamos agora entender qual a relação entre o problema atual e a história de infância da Fabiola. Não terminar nada o que começa tinha a ver com o quê? A falta de merecimento. Essa gestação inesperada, essa relação com a mãe conflituosa, essa mãe que muitas vezes desprezava ela, não elogiava, era muito crítica e, ao mesmo tempo, fazia, digamos, de tudo pelo irmão, pelo outro filho. Ressignificar isso foi fundamental na história da Fabiola. Por quê? Porque a Fabiola não se sentia merecedora. E isso é muito importante. Lembra que eu te falei há pouco? Ó, o merecimento, a crença, toda crença, ela é a base de um comportamento. Então, se eu acredito que eu não mereço, eu vou me comportar como? Como alguém que não merece. Então, vamos imaginar que eu tenho um percurso, uma estrada para seguir. E lá no final dessa estrada tem um tesouro. Tem um tesouro. Se eu acredito que eu não mereço esse tesouro, eu vou até o final? Sim ou não? Se eu não acredito, lembra, a crença, que é o que eu acredito, é a base do meu comportamento. Se eu acredito que eu não sou merecedora, não sou merecedor, e lá no final dessa estrada tem um tesouro, eu vou seguir nessa estrada não acreditando que eu sou merecedora desse tesouro? Não, provavelmente eu vou parar, provavelmente eu nem vou começar. E essa falta de merecimento era uma das bases dessa procrastinação da Fabiola. Por quê? Porque ela não acreditava que ela era capaz, que ela era inteligente, que ela poderia sim empreender, que ela poderia terminar um livro. A procrastinação, como eu disse, ela tem uma causa emocional e é muito importante você entender isso para você não ficar se culpando, achando que você é uma preguiçosa, que você não quer nada com nada da vida. Não é nada disso, isso é um processo automático da nossa mente. E que é claro que traz muitas coisas ruins, não é? Muitas coisas ruins. Eu sei que você sofre com isso, eu sei que a sua vida poderia estar muito diferente hoje. E ela pode ser diferente, desde que você elimine essas causas. Desde que você ressignifique isso, como a gente fez na história aqui da Fabiola. Esse era um ponto importante. Um outro ponto importante da relação do problema dela, a procrastinação e a história de infância, a ferida da humilhação. Muitas vezes ela, através das palavras da mãe, ela foi humilhada. Lembra? Você é burra, você não vai ser nada na vida. E essa crença, ela foi ficando cada vez mais forte. Então isso tira a confiança. Por quê? A crença é aquilo que eu acredito. E a autoestima é a maneira como eu me vejo. É como eu acredito que eu sou. Então se eu acreditei em algum momento que eu sou burra e que eu não vou ser nada na vida, quando eu tenho uma oportunidade de mostrar que eu sou inteligente e mostrar que eu sou competente e mostrar que eu serei alguém na vida, eu vou me auto-sabotar porque o meu comportamento atende àquela crença. E isso aqui é uma crença que está o quê? No seu subconsciente, a sua mente emocional. Ah, Gata, conscientemente eu sei que eu sou competente. Sim, você sabe, mas isso não é esse não é o teu padrão. O teu padrão, ele está aqui instalado por conta dessa crença que foi formada lá na tua infância. É como, eu tenho dado esse exemplo aqui para ficar bem fácil. Você quer mudar a sua vida, não quer? Você quer ter um comportamento diferente, você quer sair da procrastinação, por exemplo. Só que para você sair da procrastinação, existe um processo. Existe um processo para você fazer. É a mesma coisa se você hoje decidisse fazer um bolo de banana. Você quer fazer um bolo de banana. Esse é o resultado que você quer. Quero comer um bolo de banana delicioso. Ótimo. O que você vai colocar? Eu não sou boleiro não, hein? Quem for boleiro fala aqui. Você põe
ovos, farinha e laranja. No final você vai ter o bolo do quê? Escreve aqui pra mim. Você vai ter bolo do quê? A Leila gostou do bolo. Esse bolo eu não sei se é bom não, viu, Leila? Porque sou eu fazendo, nunca fiz um bolo. Mal, quiçá frito um ovo, Mas tenho melhorado na cozinha também. Mas imagina o seguinte, você come, você quer um bolo de banana, e aí você tem lá farinha, ovos e laranja. No final sai um bolo do quê? Não é de banana, é de laranja. Isso, Camila, é um bolo de laranja. Mas eu quero um bolo de banana, é esse bolo que eu quero, isso conscientemente, é como você falando assim, eu quero mudar minha vida, eu quero andar, eu quero agir, ok, só que a receita, ela tá errada, para ter um bolo de banana, você vai ter um bolo de laranja, como escreveu a Camila aqui, o que eu tenho que fazer para ter um bolo de banana? Eu preciso tirar o quê? A laranja. Não adianta apenas eu colocar a banana, eu preciso tirar a laranja para aí sim acrescentar a banana. Aí você vai ter um bolo de banana. Tudo bem? É assim que acontece com a tua mente. Ah, eu quero parar de procrastinar. Eu preciso tirar aquilo, aquela crença que está fazendo você permanecer onde você está. Entendeu? Que está fazendo você procrastinar. É isso que você precisa tirar. Aí eu coloco uma outra informação, tudo bem? E aí, ó, dentro aqui da história da Fabiola, a dificuldade de empreender também tinha a ver com o quê? Com o medo do sucesso por conta da morte do pai. Imagina você, uma família, né, perder, né, alguém de uma maneira que é traumática e muito porque o pai estava vivendo dificuldades naquele momento com o próprio negócio. Então, assim, apesar do desejo da Fabiola de empreender, existia um medo, que eu chamo do medo do sucesso, de ter sucesso. Por quê? Porque aquilo que ela viveu é como se a mente falasse o seguinte, olha, se você empreender, você vai ter esse fim, o mesmo fim que o seu pai teve. E aí você foge. Muitas pessoas que hoje não têm sucesso na sua carreira, elas estão, ou até mesmo no relacionamento, é por quê? Porque existe uma crença de que aquilo que aconteceu com os pais e que ela viveu, vai acontecer com ela. E aí a mente protege. Tudo bem? Ó, Isabel, esse relato todo é minha vida. Olha só, vivo tudo isso, estou com 49 anos e parece que nunca vai dar certo. Sofri demais nessa vida. Primeiro, sinto muito, Isabel. E por isso que é tão importante você estar aqui e talvez deixando as fichas caírem, né? Por quê? Porque você começa a entender que o problema não é você. O problema são as programações que foram criadas na sua mente através das experiências que você teve. E a boa notícia é que você pode mudar isso, né? Por exemplo, no caso da Fabiola, daqui a pouco eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu na história dela, depois que ela fez o meu protocolo de hipnoterapia, mas para você entender que é possível você sair dessa situação. É possível. Não importa que, agora eu tenho 49 anos e não dá mais tempo. Mentira. Dá tempo, sim. Mas é muito difícil. Sim, é difícil. Existe um processo. E cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. É por isso que tudo começa por uma decisão. A decisão de não querer mais viver a vida que você está vivendo. É assim que você começa a mudar a tua vida. Quando você olha para o que você está vivendo, você fala assim, eu não quero mais isso. Eu não quero ter uma vida sofrida. Eu não quero mais ter uma vida sem sentido. Mas isso só você pode decidir. Só você pode começar a ter essa decisão e construir essa decisão. Porque a partir daí, aí você começa a se preparar. A se preparar. E a preparação passa exatamente por você o quê? Ressignificar essas experiências e essas interpretações que a sua mente tem. Como, por exemplo, no caso da Fabiola, dentro do processo de hipnose, a gente ressignificou essa morte do pai. Porque a mente dela acreditava que
ela teria o mesmo fim. Se ela tivesse um negócio, se ela tivesse entrasse num período de talvez de dificuldades, ela teria o mesmo fim do pai. E não, e claro que não. São coisas diferentes, são histórias diferentes, são escolhas diferentes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E por isso que é tão... Isso, Liginha. Boa Eloide também, decisão. Bom dia, Paula. Bom dia, Suzama. A Deise, a Poliane, a Neidinha. Bom dia, bom dia. Olha só, a Liginha falou muito bem isso. Ó. Mais difícil é ficar como está. É isso. Você tem que ter essa consciência, que é mais difícil ficar como está. A dor de você permanecer do jeito que está, ela tem que ser maior do que o medo de não saber se vai dar certo ou não. Guarda isso. A dor do que você está vivendo hoje, ela precisa ser maior do que esse medo de, será que vai dar certo? Óbvio que você vai ter medo de uma mudança de vida. Óbvio que sim. Por quê? Porque é desconhecido. E para tua mente, tudo que é desconhecido é desconfortável e para ela é perigoso. Só que você não acha que é mais perigoso você continuar, por exemplo, vivendo a vida que você tem hoje? Boa, Paula. Gasta mais energia em permanecer na dor do que decidir. Exatamente. Exatamente. Boa, Paula. Muito mais energia você procrastinando, permanecendo no sofrimento do que efetivamente agindo. É por isso que eu digo coragem, que é o que todo mundo pede. Eu quero coragem. Se eu tivesse coragem, a minha vida seria diferente. Se eu tivesse coragem, eu já tinha me separado. Se eu tivesse coragem, eu já tinha feito transição de carreira. Se eu tivesse coragem, isso. A coragem não é algo mágico. A coragem não é uma coisa que você pega, bebe. Uau, agora eu tenho coragem. Não. Coragem é ação com preparação. Escreve aqui. Coragem é ação com preparação. Ação com preparação. Quando você age preparada, você vai diminuir os riscos de não dar certo. Faz sentido isso para você? É assim que você vai fazer com que as coisas realmente deem certo. Preparada. Preparado. Não há como você fazer diferente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você precisa se preparar para valer. É ação com preparação. Quanto mais você sabe, menor o risco de não dar certo. Isso, Eloide, nossa mente sempre nos leva para a sobrevivência. Boa, Camila, coragem e ação com preparação. Tudo bem? E dentro dessa história da Fabiola, tinha, claro, né, essa dificuldade de empreender, de não terminar nada do que ela começava. Havia, claro, uma dificuldade financeira, uma vida financeira muito difícil. E isso também a gente ressignificou no protocolo, porque havia uma lealdade emocional com a mãe e o pai, que viveram muitas dificuldades financeiras. As crenças deles sobre dinheiro. As crenças dos pais sobre dinheiro, elas têm um forte impacto na nossa vida, também financeira hoje. Se hoje você tem a escassez, a escassez que você vive hoje é o resultado de escolhas que você fez na sua vida, baseadas no quê? Nas crenças dos seus pais sobre dinheiro. Se hoje você não investe, por exemplo, no seu autoconhecimento, na sua saúde, porque você acha caro demais, é por quê? Porque no fundo você tem uma crença de escassez, um medo. Só que esse medo não é seu, só que às vezes aquilo que você precisa investir é o que vai te libertar. É o remédio. Existem remédios que você paga, não paga? Você precisa pagar para sobreviver. E existem outros remédios que você não está pagando, por quê? Porque você acha que é caro. Caro é permanecer na dor que você está hoje. Isso é caro. Eu aprendi isso na pele, quando eu estava em depressão. Eu achava que terapeuta, psicólogo, autoconhecimento era tudo uma bobagem, uma frescura. Inclusive dentro da minha masculinidade tóxica, achava que isso era coisa de mulherzinha, né? Achava que isso era uma bobagem. E achava caro.
Como assim? Vou pagar tanto e nada. Nada é mais caro do que você permanecer na dor, naquele sofrimento. Você não vendo a tua vida evoluir. Você escorregando nas mesmas cascas de banana. Você já percebeu isso? Quantas vezes você está caindo nos mesmos lugares? Porque existem padrões. E aí você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso. O que não dá é para você permanecer com a vida que você tem. A gente já está quase na metade de março. Já estamos quase, daqui a pouco, 3 meses de 2025 já ficaram para trás. E aquilo que você prometeu para você lá no dia 31 de dezembro, você está cumprindo? Você está cumprindo? Por isso que eu digo, o dia da mentira não é 1º de abril, que aliás está chegando. O verdadeiro dia da mentira é 31 de dezembro. É o dia que você promete para si mesma, para si mesmo, tantas coisas, e você não cumpre nada. Esse é o verdadeiro dia da mentira. E você vai passar mais um ano mentindo para você? Tudo bem. A Eloy de cara é acabar com a saúde com algo que não faz bem para nós. É isso aí. Exatamente. Gastando muita energia, como disse a Paula. Isso que as pessoas precisam entender, ó. Quando você gasta muita energia, tem um momento que você precisa repor essa energia. E aí é por isso que você talvez, olha só, você coma demais, você beba demais, você compre demais. Todas as compulsões, elas vêm exatamente do quê? Dessa falta de energia e que eu preciso compensar de alguma maneira. E aí o que acontece? Existem efeitos colaterais. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha coragem para fazer uma transição de carreira. Adiava, ficava naquele sofrimento. O que eu fazia? Bebia todo dia. E não bebia pouco não, bebia muito. Comia muito. Pesava praticamente 25 quilos a mais do que eu peso hoje. Então, permanecer nesse sofrimento é muito pior. E aí a Fabiola me mandou depois uma mensagem no final do protocolo, depois que a gente terminou o protocolo, e que me deixou muito feliz. Olha só, deixa eu compartilhar aqui com você. Oi, gata, tudo bom? Preciso te falar 2 coisas importantes que aconteceram depois que terminei a hipnose. Primeiro, que terminei o livro que você me indicou. Aliás, me manda outras. Eu adoro indicar livros. Se você precisar, me manda aqui, me pergunta que eu te mando. Ela conseguiu terminar um livro. Eu acho que não fazia isso desde a escola. Olha só, ela conseguiu terminar um livro. E a segunda é que consegui voltar a entregar uma festa. Ela trabalhava com festas. Depois de muito tempo, foi bem mais fácil dessa vez. Ou seja, ela não desistiu. E ela voltou a ser funcional. Você já parou para pensar nisso? Você que hoje está vivendo a procrastinação, o prazer que você vai sentir quando voltar a ser funcional? Quando você voltar a, como no caso aqui da Fabiola, ler um livro completo, a sensação de você ler um livro completo, para alguns pode parecer bobagem, mas não é. Ou você poder terminar de entregar um projeto, um trabalho, a sensação disso, ela é muito boa. Ela é prazerosa. Você olhar e ver o resultado de algo que você fez. E é por isso que você precisa olhar para a tua história. Entender as causas emocionais. Então, ó, tá aqui, se você quiser, sempre deixo fixado aqui nas lives. Se você quiser uma sessão de avaliação gratuita, escreve avaliação aqui, que eu vou te mandar uma mensagem para a gente agendar essa sessão de avaliação. O que você não pode é achar que sozinha você vai conseguir sair desses padrões, porque isso não acontece. Isso não acontece. Você pode até ter ali a motivação, só que a motivação é uma energia finita, ela acaba. E aí você volta para o padrão. O padrão sempre é mais forte. Todos nós funcionamos através de padrões. Hábitos são padrões. E para quebrar um padrão, para você mudar um padrão, você precisa o quê?
acessar a mente subconsciente. É o que a hipnose faz. A hipnose é um estado natural da nossa mente que tem foco e concentração. E aí quando você está relaxada, focada e concentrada naquilo que o hipnoterapeuta, né, ele está te guiando ali naquele processo, e não tem nada, não é nada esotérico, você não vai para lugar nenhum, é um processo extremamente racional, apesar da gente lidar com as emoções, mas é extremamente racional. Ali começa exatamente o que? As ressignificações. É um processo que você está consciente o tempo todo, você vai estar de olhos fechados, mas você está consciente o tempo todo, você não vai fazer nada que você não queira, você vai se lembrar de tudo que aconteceu. Só que a gente começa a acessar coisas que conscientemente você não acessa. Por quê? Porque esse é o processo da hipnose. Existe uma técnica por trás. Tudo bem? E às vezes a gente descobre coisas que a gente nem imaginava. Tudo bem? A Paula, permanecer no sofrimento é escolher morrer lentamente, dia a dia. Perfeito, é isso aí. É exatamente isso, é você morrer lentamente. E a vida, ela vale muito a pena. Vale muito a pena. A vida que você hoje tem, quem aqui falou que estava sofrendo pra caramba? A Isabel, não sei se a Isabel ainda está aqui. A vida que você está vivendo hoje, ela não define quem você é. Entendeu? E você pode ter uma vida diferente. Existe aí, né, talvez a falta do preparo de saber como que eu faço isso, entendeu? Por isso que é tão importante você entender que se você não fizer nada, nada vai mudar. E a tua vida vale muito. Talvez os teus filhos, talvez as pessoas que você ame, elas precisam de você forte, entendeu? Elas precisam de você forte. A gente fala muito às vezes, né? Eu tenho 2 filhas e adolescentes, e a gente fala, né? A gente faz tudo pelos filhos, a gente, né, daria minha vida pelas minhas filhas, mas isso é o extremo. Fazer pelas suas filhas e provar que você ama suas filhas é através das suas atitudes. É através daquilo que você, muitas vezes, muda dos seus hábitos, dos seus padrões, de se afastar de pessoas tóxicas, de não ficar empurrando um casamento falido com a barriga e usando os teus filhos como uma desculpa. Porque você não tem ideia do mal que isso faz para a criança também. Tudo bem? Então, é importantíssimo entender que é fundamental fazer as pazes com a sua história. Boa, Paula, hoje compreendo que sou o meu maior compromisso. Excelente. A Leila quer dizer essas 60 dias? Não entendi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Como funciona essa avaliação? Como funciona o protocolo, é isso? Como o protocolo de 60 dias. Bom dia, Neide. Sim, vale sim, diz a Neide aqui. A Leila, o protocolo, como é que funciona? É um protocolo de acompanhamento, onde, através da hipnose, a gente vai ressignificar vários pontos da sua história. Então, a gente começa com uma primeira hipnoterapia completa. É uma terapia longa, de cerca de 2 horas, que pode ser feito presencialmente no meu consultório em São Paulo ou online com os mesmos resultados. A diferença no online é que você precisa ter uma boa conexão, você precisa ter privacidade para fazer o processo, como se você estivesse no meu consultório. Se você tiver tudo isso, perfeito. Então a gente trabalha na primeira sessão, né? A gente vai tratar pelo menos 80% das causas emocionais, o que já vai te gerar nos dias seguintes uma mudança de comportamento. A hipnose ela é eficaz porque ela vai na causa, então ela vai lá ressignificar a causa. Tudo bem? 15 dias depois, a gente tem um segundo encontro, esse mais uma conversa para entender resultados e progressos da primeira hipnoterapia completa. 15 dias depois, a gente tem a segunda hipnoterapia completa, que é a terceira sessão, que de novo, por cerca de 2 horas, a gente vai reprogramar a sua mente. E 15 dias depois,
a gente tem de novo uma conversa para avaliar os resultados e os progressos. Esse é um protocolo de acompanhamento, então o tempo todo você está sendo acompanhada por mim durante 60 dias. Todos os dias eu vou te mandar mensagem, vou querer saber como é que você está. Então assim, se você está vivendo um problema naquele dia, é importante que você me reporte para que eu possa te ajudar, tudo bem? Então é esse protocolo, então eu sempre digo, esse acompanhamento que eu faço é o que faz a diferença no resultado final. Por isso que os meus resultados são tão eficazes, eles são tão altos. Por quê? Porque existe esse acompanhamento, não é apenas eu faço uma sessão e te deixo largada, não, eu vou te acompanhando até a gente fechar o processo, fechamos o protocolo, aí eu vou te dar alta, eu vou falar, beleza, você pode seguir livre, leve e solta. Tudo bem? Tirei a dúvida, Célia? Bom, era sobre isso que eu queria falar, então se você quiser a sessão de avaliação, escreve a avaliação aqui nos comentários que eu vou mandar para você, tá bom? É isso. Um lindo dia para você e não desista de você, tá bom? Um grande abraço, tchau!